Alô, alô, meu povo sintonizado na Rede Século XXI, assistindo agora o nosso Arquivo 21. Vamos continuar com o assunto crise conjugal. Antes de mostrar a matéria com o casal de hoje, vamos ver um trechinho do programa Anunciamos Jesus, com o Dom Murilo Krieger, produzido em 2016. Vamos ver. Também a lei é dom de Deus, que indica o caminho. Um dom para todos, sem exceção, que se pode viver com a força da graça. Embora cada ser humano avance gradualmente com a progressiva integração dos dons de Deus e das exigências do seu amor definitivo e absoluto em toda a vida pessoal e social. A alegria do amor, Papa Francisco. Um grande papel de quem, em nome da Igreja, trabalha para atender casais em crise, que estão para se separar ou que já se separaram, é mostrar-lhes a gradualidade da lei. Que o casamento é um ideal, não se atinge apenas pelo desejo, não se consegue chegar ao ideal, no ponto mais alto, apenas pelo esforço. É um caminho, é uma escada que a gente vai subindo, degrau por degrau, porque às vezes as pessoas, diante de uma incompreensão, de um erro de um outro, acham que não tem mais solução, vamos nos separar. Mas assim, o ser humano não é assim. Nós somos frágeis. Aceitar que o outro também pode errar. E aqui vem aquela palavra mágica e sem ela não há reconciliação, que é o perdão. Saber perdoar. Não, eu não perdoo porque eu tenho a culpa e o outro tem a razão. Não, o outro pode ter a culpa, mas eu perdoo porque eu sei que procuro compreender o outro. A gradualidade no amor vai se subindo, pouco a pouco, degrau por degrau. Foi assim a história dos santos. Eles não nasceram santos. Foram dando um sim a Deus, depois outro sim, depois outro sim. E aí, às vezes tropeçaram, falharam, mas não perderam de vista o ideal que queriam alcançar. Enfim, ter paciência. O amor é paciente. Sim, Dom Murilo, o amor é paciente. Neste sentido, vamos ver como precisaram de paciência o Ayrton e a Sônia, o casal da reportagem de hoje. Sempre juntos, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza. Esta é a esperança de todo casal. Eu lembro quando a gente casou, os dois queriam ser felizes, assim. Eu era, assim, tava numa vida bem legal, assim, né? Bastante amigos aqui, tava em Sorocaba ali. Então, mas eu achava que amar era ser gratificado. Sim, receber, ficar legal. Pô, daí a pessoa... Se eu tô abrindo mão de toda aquela felicidade que eu tinha lá, assim, com os colegas, tudo, né? Então essa pessoa vai ter que me trazer, se não o mesmo tanto, um pouco mais. E daí a gente percebe no casamento, é muita conta para pagar, conta de luz, água, telefone. Todo mundo tem uns 5 carnês hoje em dia, né? Mas além das contas a pagar... Há muitas brigas. E assim, muitas vezes eu que começava as brigas por causa de ciúme, né? Muito ciúme eu tinha dele. Na verdade, a gente era muito imaturo, né? Porque eu colocava ele para fora, entre aspas, naquele momento, no ímpeto, na briga, eu espanhola, sangue quente. Mas na hora que ele saía, eu já estava chorar. Eu falava, mas não era isso, mas daí eu já tinha feito, né? Então, eu senti que eu fui tolhido, assim, na liberdade no começo. Eu falava, mas como assim? Então ela não me ama porque eu sou assim e ela não me percebe como eu realmente sou. E aí tem aquela questão do lado espanhol dos dois, que a gente é muito pouco humilde, eu acho que na época. Então eu sabia que era humildade, assim, racionalmente, mas viver a humildade, a compaixão, observar o sofrimento da outra pessoa, olha, isso aí a gente vai se habilitando na vida da gente, não é tão simples. Sônia é pedagoga e Ayrton psicólogo especializado em terapia de casais. Porque daí eu tinha muita sede de amor. Eu estava trabalhando como terapeuta de casais e falava, mas tem casal aí que parece que está melhor, tem uma qualidade melhor do que a minha, então por que? Porque existe também essa turma que torce por jacaré e que aconselha para você largar, porque tá muito fácil isso, a televisão, tá todo mundo falando, né? Imagine, é tão fácil ser feliz hoje, né, entre aspas. Então você vai ficar sofrendo lá com o rapaz.
E hoje a gente tem essa preocupação de aconselhar as pessoas para que não se separem, não vejam isso como a primeira opção. Então você tem que conversar, tem que ter o diálogo, se for até o caso, vai até fazer uma terapia. Então, e eu tinha uma conselheira muito boa, que era a mãe dele. Então, eu amo a mãe dele de paixão, a minha sogra, a dona Ana. Então, a dona Ana sempre dizia, Sônia, porque eu também ia, às vezes, me lamentar com ela. Ai, dona Ana. E a dona Ana dizia sempre assim, Sônia, eu aprendi isso com a minha sogra já. Põe um golinho de água na boca. Quando você está nervosa e vai brigar, põe um golinho e segure o golinho de água na boca. Porque aí você vai ter que ficar, você não engole e você não vai poder falar. Na verdade, era uma simbologia de não fique respondendo, não fique falando, não fique se lamentando quando a situação, por exemplo, chegar tarde, alguma coisa assim. Mas os conselhos da sogra não foram suficientes para evitar as crises. E quantas vezes vocês, assim, já casados, se separaram mesmo, assim, essas crises de separação? Separar mesmo 3, mas separar no papel... Uma vez. Foi uma vez. Que foi no começo? Como que foi? Não, a última. Foi, acho que a terceira. Em 2004. E olha que fui eu que pedi a separação. Segunda. A Nossa. gente foi tão bem pro advogado, porque a gente foi assim... sabe, como a gente falou para ele, que havia amor, mas não havia um entendimento, assim. Então, na hora ali no advogado, a gente até chorou, ele falou, nossa, mas... A gente achou que era incompatibilidade de gênios. Falei, nossa, descobrimos o que é incompatibilidade de gênios. Assim. E a gente fez uma separação muito honesta, muito justa, muito sem querer um furar o olho do outro. Que eu acho que foi legal, que possibilitou a volta da gente. Porque esse negócio de separar, aí você quer deixar, tirar dinheiro, bens, né? Então, numa das separações, eu cheguei até a namorar uma outra pessoa, que a gente estava separado mesmo, assim, né? Então, foi um momento super, super difícil, que eu sei que foi para a Sônia, mas naquele momento foi importante, eu acho que para o casal, para eu perceber que muitas das insatisfações eram comigo mesmo também. Que eu lembro que eu vim aqui todo cabisbaixo, porque daí foi a decadência, por incrível que pareça, é um marco meio estranho. A gente se separou, foi em setembro, disso eu me lembro, e a gente ficou até julho. Foi tudo isso, lógico. Mas como que eu deixei? Não lembro disso, ficou muito tempo de ver. E a gente voltou porque daí ela ficou boazinha, ela começou a frequentar a igreja, daí eu falei, pô, mas agora a Sônia tá ficando legal. Daí eu falei, vou perder essa pessoa que eu sei dos valores dela. Não, eu acho que frequentar a igreja faz muita diferença, porque aí você vai lá no final de semana, você recebe toda a palavra, então você está imbuído de colocar aquilo em prática durante a semana. Eu me ajoelhei, eu fiz uma oração assim, isso eu me lembro assim, que foi para mim, que é o que segura a minha fé hoje, foi muito bonito mesmo. Eu ajoelhei porque eu ajoelhei no quarto do Mateus, ali, que hoje o Mateus dorme nesse quarto. E eu já estava cansada de sofrer, porque eu sempre amei muito ele, então cada vez que a gente separava, para mim era assim, horrível. E eu não tinha essa coisa de sair, me divertir, eu tinha amizade com minhas colegas solteiras, falavam, não, vamos sair, você precisa sair. Mas 3 tentativas que eu fiz de sair, para mim era horrível aquilo. E nos lugares, assim, ficar... Nossa, para mim era terrorismo. E eu lembro que eu me ajoelhei no chão, que eu já estava tão cansada de chorar, de sofrer. E daí eu falei, Deus, olha, eu não vou pedir mais nada, eu entrego para o Senhor. Se não é Ele mesmo, que o Senhor decida a minha vida. Se não é Ele, eu vou aceitar, vou caminhar, vou criar meu filho, porque naquele momento tinha só o Mateus, né? O Mateus acho que estava com 15 anos. E eu lembro que eu entreguei mesmo para Deus, eu desisti, eu joguei a toalha, porque Deus não quer que a gente fique lutando, eu vou lutar, eu vou conquistar. Então eu entreguei, falei, Deus, está na sua mão agora, eu confio no que for melhor para mim. E foi isso mesmo, isso foi em um dia. No dia seguinte, o Ayrton sempre vinha pegar o Mateus, né, para levar o Mateus passear, né, ver o Mateus aqui em casa. Uns 2 dias antes ele estava naquele esquema de não me toque. Porque, como ele fala, o homem gosta de se sentir atraído, sentir desejado. E eu fazia até uns esqueminhas para seduzir ele. Quando ele vinha me visitar, ele estava namorando. E ele não, secão, né? E eu me lembro que daí eu fiz essa oração, entreguei mesmo. Falei, não vou mais sofrer, chega, é muito sofrimento. Entreguei para Deus. Foi no dia seguinte,
Foi um negócio assim de milagre mesmo, de coisa de Deus. E ele chegou, eu lembro que eu também estava sentada ali, era um quarto que era um escritório, eu estava no computador, e como eu já tinha entregue, falei, não, agora eu vou. E ele chegou e ele não ia embora, ele ficou ali conversando, e eu vi que ele ficava rodeando e não ia embora. Eu falei, nossa, que estranho, né? Daí ele, como que você tá? Começamos a conversar. E daí acho que a gente voltou uns 2 dias depois, assim, a gente voltou. Após essa experiência, o casal que só tinha um filho, o Matheus, foi surpreendido por mais uma bênção, a filha Ana. Então acho que Deus ainda me presenteou, porque eu sempre quis ter. O berço do primeiro filho estava guardado no sótão. Então eu achei que Deus coroou assim de um jeito tão lindo, tão... Mas foi assim mesmo, foi uma entrega que eu falei, não, porque eu sempre fiquei esperando. Diante de tudo isso, Ayrton ainda tira uma lição, inclusive para a sua vida profissional. Que hoje, quando um casal vem brigando, eu sei a dor que o cara está sentindo e a dor que a mulher está sentindo. Porque eu pude perceber quanto que eu causei de dor na Sônia. E aí que eu começo a ver que eu acho que eu estou começando a aprender o que é comungar, sabe, a própria carne, assim. Eu não lembro. Efésios. É uma boa dica para quem quer saber o que é casamento, esse salmo. Porque assim, né? é uma comunhão, né? Então a gente é uma só carne. Então você não corta a sua própria carne, né? Porque dói. Então como é que eu vou fazer com ele? O que na verdade eu estou fazendo para mim mesmo. E o que é bacana, né? De você perceber que, embora passem que a vida, para você ser feliz, precisa de um bocado de coisas, não, se vai retornar para o simples para ser feliz hoje em dia, que é ter família. E vendo essa matéria, podemos observar se realmente existe amor. Nada, gente, nada pode separar. E na nossa próxima edição, você vai ver. Uma família com 3 filhos é o tempo inteiro chamando pai e mãe, mãe e pai. E no documento Amores Letícia, o Papa Francisco dedicou um capítulo inteiro à educação dos filhos. E nesta casa, pai e mãe são empenhados nesta tarefa. E os 3 filhos, Felipe, Bruno e Vinícius, falam o que significa este cuidado dos pais. Eu acho muito importante obedecer meu pai e minha mãe porque eles são meus pais e tenho que respeitar eles. Significa muito, né? Porque eles ensinam a gente diariamente no que a gente tem que fazer de certo e de errado. Eles mostram pra gente se a gente está fazendo uma coisa correta ou não. Então isso é muito bom, né? Porque isso vai me ajudando a cada vez mais, como é que eu posso dizer? Formar meu caráter e a me virar no dia a dia. É isso. É isso aí, meu povo. Você vai ver na nossa próxima edição este casal, a Silvia e o Fernando, que vão falar do desafio de educar os filhos. Eu espero por você. Tchau, tchau.